É bom quando nós podemos expressar a nossa confiança, irmãos. Nós não devemos ter medo de fazê-lo. Eu sei que esta é uma igreja batista, nós temos algum cuidado em sermos tradicionais, mas a palavra amém é uma palavra bíblica que confirma e concorda com aquilo que é feito. E quando nós ouvimos um louvor que é dado ao nosso Deus, no qual nós glorificamos o autor da nossa fé, a nossa resposta tem que ser amém, com convicção. Eu aprecio muito este louvor porque conheci o seu compositor, era um homem de Deus, o irmão Jairo, mais conhecido por Jairinho, porque o pai dele também era Jairo e era pastor, e lembro-me de quando ele faleceu, foi um susto, foi uma tristeza no coração de muitos que conheciam ele e o seu ministério, e esta música ficou para nos lembrar daquele desejo que ele tinha de ver o Senhor, o autor da sua fé, a quem já viu, porque já está com Cristo, segundo a palavra do Senhor. Irmãos, este é o Senhor que nós amamos, este é o Senhor que nós adoramos, este é o Jesus que nós reverenciamos e em nome de quem nos juntamos a cada domingo. É esse Jesus que o mundo onde nós vivemos hoje, cada dia mais despreza e cada dia mais apresenta como uma figura muito diferente daquela que está na Bíblia. Hoje é relativamente comum livros, artigos e até romances de gosto, no mínimo duvidoso, apresentarem Jesus como um simples rabi judaico, um homem, enfim, que até dizia umas coisas giras e engraçadas, mas que no fundo não sabia muito bem quem era, não sabia o que é que estava aqui fazendo no mundo e que depois foi apanhado num turbilhão de política e acaba por ser morto. E os apóstolos, depois da sua morte, pegam nisto tudo e inventam uma figura à volta deste Cristo para dele fazer algo que ele na verdade não era. Isto é hoje anunciado em muito bom lugar. E neste país chamado Portugal, que se orgulha ou de muitas vezes bate no peito para dizer que é cristão, o livro mais vendido nos últimos tempos é de um autor que fez uma pescópia, ele não fez um estudo, ele copiou daqui e dali e fez uma montagem que hoje é um best-seller nacional apresentando exatamente isto. Um Cristo que no fundo é quase um coitado, não sabe muito bem o que é que está a fazer aqui no mundo. Bem, irmãos, é curioso nós olharmos para a história do cristianismo e descobrimos que esta perspectiva é muito recente em termos de história do cristianismo. Tem 100 e poucos anos, sendo que o cristianismo tem 2000. Os mais antigos na fé nunca colocaram em causa a autenticidade da convicção de Jesus. É uma modernidade, é uma coisa recente. Mas quando nós olhamos de forma tranquila, quando nós olhamos de forma contextualizada para as Escrituras, nós encontramos um Jesus muito consciente de quem era e do que vinha cá fazer. E talvez um dos textos mais claros a respeito disto, e que se encontra nos 3 evangelhos chamados sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, nós podemos ler, por exemplo, em Mateus, no capítulo 12. Eu convido os irmãos que têm as suas Bíblias a abrirem. Mateus, capítulo 12. É um texto relativamente pouco utilizado nas igrejas evangélicas, porque é um texto que tem um contexto muito judaico. E talvez por ser tão judaico o seu contexto, às vezes nós temos dificuldade em perceber a sua relevância. Olhamos para este texto e nele nós não encontramos nenhum milagre, nada de extraordinário aparentemente, e não percebemos o quanto este texto é importante. Mas atenção, aqueles que contaram a história de Cristo sabiam que este episódio era muito importante, tanto que os 3 primeiros evangelistas narraram-no. E diz assim, Mateus capítulo 12, verso 1. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi,
quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Não feche a sua Bíblia, deixa aberta, ele não vai precisar ainda olhar para ela. Eu repito, este texto não é um texto muito utilizado nas igrejas evangélicas por causa do seu invólucro judaico. O episódio é relativamente simples. Jesus fazia um ministério de andar de um lado para o outro, ele não ficava só numa cidade, ele andava por muitos locais diferentes e andando de um lado para o outro e pregando de um lado para o outro, ele deslocava-se com os seus discípulos e deslocava-se a grandes distâncias às vezes. Numa destas ocasiões em que Jesus estava se deslocando de um local para outro, às vezes até entre a Judeia e a Galileia, calhou de eles terem fome, ele e os seus discípulos. Eles não tinham pouso certo, não tinham casas definidas onde ficar, não estava tudo garantido, não havia uma mesa à espera deles para comerem. Tendo fome no caminho e passando por uma seara que estava madura e pronta para ser colhida, os discípulos colheram alguns grãos, esmagaram aqueles grãos na sua mão para tirar a palha e comeram para matar a sua fome. Isso não representava nenhum problema. Na lei, lá em Deuteronômio, dizia de forma muito clara: quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Ou seja, aquilo que era possível colher com a mão de passagem, podia-se colher. Não podia era pegar na foice, ir ao campo do vizinho e fazer a semeadura, porque isso já não era correto. Talvez até seja esta a expressão a base de um ditado que nós utilizamos muito em Portugal, ou de uma expressão muitas vezes usada em Portugal, que é colocar a foice em seara alheia. E diz que isso não se deve fazer, porque a lei dizia que não se devia fazer. E o irmão se calhar já usou a expressão e nem sabia. Mas está aí na sua Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ora, o que havia de problema neste episódio não é que os discípulos tivessem feito isto, mas que o fizeram no sábado. E os fariseus, os rabis fariseus, tinham desenvolvido uma série de regras a respeito daquilo que se podia e não se podia fazer no sábado. E entre estas regras eles tinham determinado 39 categorias de trabalhos que não se podiam fazer no sábado, eram proibidos. E entre eles estava o colher e o debulhar. E consideravam que aquilo que Jesus tinha feito naquela ocasião, ele e os seus discípulos, era exatamente isto. Tinham colhido e tinham debulhado. E por isso eles dizem a Jesus: vocês estão errados, estão fazendo algo que não deviam fazer. No fundo, a acusação visa especificamente o Senhor Jesus e é uma forma indireta de o censurar e dizer: tu não conheces a lei. Se conhecesses a lei, não permitias que os teus discípulos fizessem isto. Jesus responde de forma tranquila, mas perfeitamente bíblica. Jesus vai a duas situações do Antigo Testamento mostrar a eles, na sua própria Escritura, que aquilo que eles estavam dizendo era falta de conhecimento. O primeiro episódio que Jesus cita está no livro de 1 Samuel, no capítulo 21, era o episódio do rei Davi junto com os seus soldados. Davi está em fuga com os seus homens, eles têm fome, chegam a um local onde precisam comer, pedem ao sacerdote Amaleque que lhes dê algo para comer, e o sacerdote diz: mas não temos aqui comida nenhuma. A única coisa que temos aqui são os pães da propiciação, mas são pães sagrados, são pães reservados para os sacerdotes. E Davi disse: passa para cá o pãozinho, que a fominha é muito grande. E Amaleque deu o pão e Davi comeu, ele e os seus soldados, e isso não foi considerado um pecado. Porque este era um princípio que a lei nos ensinava. A necessidade humana real era mais importante do que os rituais e as cerimônias.
Deus estava mais preocupado com a necessidade verdadeira dos corações do que em cumprir dias, datas, ocasiões ou regras que tinham sido estabelecidas. O segundo episódio que Jesus cita, e que certamente aqueles rabis fariseus conheciam perfeitamente, era exatamente a atividade dos sacerdotes no templo. No dia de sábado, os sacerdotes no templo faziam uma série de trabalhos que eram proibidos pela lei. Eles matavam animais, esquartejavam animais, faziam sacrifícios, carregavam coisas pesadas, limpavam o altar, e tudo isto, segundo a lei, era proibido ser feito no sábado. Mas como eles estavam ao serviço de Deus e como eles estavam no templo, isso não era considerado pecado, porque a lei estipulava que havia, dentro das próprias leis, coisas mais importantes do que outras. Era mais importante cumprir os sacrifícios que eram fundamentais para que o povo expiasse os seus pecados e voltasse à comunhão com Deus, do que cumprir certas proibições rituais. A resposta de Jesus, assim, é bíblica e é completa. Os fariseus, se eram mestres da lei, tinham ouvido o que Jesus disse e não tinham como lhe responder dentro das Escrituras. Mas eu quero que os irmãos olhem para o texto e prestem atenção na importância de duas expressões que Jesus usa neste texto e que nos mostram a consciência do Mestre de quem ele era. Porque Jesus diz de forma categórica: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Irmãos, o sábado era o tempo especial que Deus tinha estabelecido. Era a celebração semanal dos judeus. Nenhum outro povo no mundo antigo tinha uma celebração destas. Até hoje, os judeus são conhecidos por serem um povo que celebra o sábado, que separa o sábado como dia de celebração. Os cristãos não guardaram o sábado porque passaram a guardar o domingo, como o dia da vitória de Jesus, da sua ressurreição. Mas os judeus continuam até hoje preservando este dia. E o fazem porquê? Porque sabem que este dia é um dia que os separa dos outros. Durante 6 dias as pessoas trabalham. Durante 6 dias há distinções. Porque um trabalha numa coisa de mais importância do que o outro. Um tem um trabalho duro, um trabalho pesado, um trabalho braçal, um trabalho que talvez outros considerem menos importante e é olhado de lado. Outro trabalha num trabalho muito importante, muito chique, muito bonito, que dá um grande salário e as pessoas o consideram importante. Durante 6 dias, um pode ser um lixeiro e o outro é um doutor, mas no sábado todos são iguais na presença do Senhor. Todos estão no mesmo nível, porque no sábado todos têm que guardar o descanso, no sábado todos têm que fazer as mesmas orações, no sábado todos têm que fazer a mesma refeição e todos tinham que estar juntos naquele tipo de comunhão. Ora, o sábado tinha sido estabelecido especificamente por Deus e, ao afirmar que era Senhor do sábado, Jesus está dizendo que Ele é Senhor de um tempo que Deus criara. Irmãos, isto é seríssimo. Na medida em que foi Deus que estabeleceu este dia, quando Jesus se apresenta como Senhor do sábado, Ele está dizendo: eu tenho superioridade, eu tenho condições de ditar as regras num horário, numa data, num dia, num momento que foi Deus que separou para ser especial. Irmãos, isto é uma afirmação muito categórica, muito simples. A única pessoa que pode dominar, dirigir, ter autoridade sobre um tempo que Deus estabeleceu é o próprio Deus. Nenhum judeu ousaria se apresentar como Senhor do sábado. Talvez alguém pudesse dizer: eu sou Senhor da terça-feira, porque terça-feira há uma feira não sei aonde e naquela feira sou eu que vendo mais, portanto terça-feira sou eu que mando. Mas no sábado todos se encolhiam, porque o sábado era do Senhor, ninguém podia se apresentar como tal. Ao se apresentar como Senhor do sábado, Jesus mostra a sua superioridade e Ele mostra que tinha consciência clara de que era Deus Filho, o Filho de Deus, e que tinha sido enviado para cumprir esta função. Mas Jesus também diz, durante o texto, e diz aí no versículo 6, está aqui quem é maior do que o templo. Eu quero que os irmãos compreendam porque é que Jesus diz isto. Porque talvez lendo a história nós digamos assim: mas o que é que tem que ver o templo
com os discípulos pegarem espigas no dia de sábado nos campos. Então vamos lá ver se os irmãos conseguem perceber isto. O templo era para os judeus o lugar mais sagrado do mundo. Ele era o seguimento do tabernáculo. O tabernáculo, aquela tenda que era deslocada de lugar para lugar, tinha sido finalmente desmontada e tinha-se colocado o templo em Jerusalém, e ali estava o lugar mais santo de todos para o povo de Israel. Era ali que se manifestava a glória de Deus. Nada havia de mais sagrado. Até hoje, os judeus ortodoxos evitam subir ao monte do templo, porque eles não sabem onde está o Santo dos Santos. E eles têm medo de subir ao templo e pisar no lugar errado. Então não sobem. Eles deixam outras pessoas subirem, mas eles não vão lá para cima. Ora, a reconstrução do templo de Zorobabel e no tempo de Jesus, o templo chamado de Herodes, era um orgulho nacional. Aquele local era intocável. No templo, na presença especial do Senhor, fazia-se o trabalho do Senhor. E os sacerdotes ficavam isentos de uma série de leis e de cargas e podiam até violar o sábado, porque naquele dia, durante aquele tempo, e enquanto estavam no templo, estavam servindo diretamente a Deus. E o que é que Jesus diz? Ele diz: eu sou maior do que o templo. Vocês creem que ali é que se revela a glória de Deus? Pois eu vos digo que em mim se revela a glória de Deus. E certamente numa pessoa a glória de Deus podia ser revelada de uma forma muito mais completa do que num prédio, do que num edifício. Se os sacerdotes podiam ficar impunes no sábado, porque estavam servindo dentro do templo, também os discípulos podiam ficar impunes no dia do sábado, porque eles estavam servindo ao Senhor Jesus, que era maior do que o templo. Ao afirmar isso, Jesus estava afirmando mais uma vez que Ele era a revelação de Deus em forma viva. Ele era Emanuel, Ele era Deus conosco, Ele tinha consciência plena da sua divindade. Se os irmãos querem entender o que isto significou naquele tempo, olhe só para o texto e verifique o que acontece a seguir. Jesus, nesse mesmo sábado, cura um homem na sinagoga. E qual foi a resposta dos fariseus? Veja aí o versículo 14. Diz assim: e os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Não sei se o irmão já tinha entendido este texto. Talvez agora entenda. Por que é que eles saíram dali e resolveram matar Jesus? Porque ele tinha curado um homem? Porque estavam com raiva dele? Irmãos, eles nesse dia decidiram matar Jesus porque de forma inequívoca Jesus se apresentou como Deus. E o povo judeu daquele tempo não conseguia entender ou aceitar isto. Meus irmãos, nós adoramos o Senhor. Não adoramos apenas um homem, nós não servimos apenas um grande mestre, nós não amamos apenas um grande rabi, um grande filósofo ou um grande psicólogo. Nós adoramos o Deus Criador dos céus e da terra, que um dia, de forma extraordinária e que nós não podemos entender, se fez homem e habitou aqui na terra entre nós. De forma extraordinária nos revelou Deus de uma forma que nenhuma outra maneira poderia mostrar. E mostrou-nos o amor de Deus para conosco, sofrendo, morrendo, para que nós pudéssemos ter a reconciliação com o Pai. Este Jesus, a quem nós amamos e a quem nós anunciamos, não era um rabi desorientado que não sabia o que estava aqui a fazer, irmãos. Ele tinha plena consciência de quem era, de qual era a sua missão, daquilo que ele tinha que fazer, e cumpriu-a até ao fim. E por isso, antes de entregar o seu espírito ao Pai, no Calvário, ele podia dizer: está consumado, está completo. O trabalho da salvação, o plano de Deus para reconciliar a humanidade, está terminado. Meu irmão, eu espero que este texto passe a ter para si um significado diferente. Que possa passar a orar para ler, entendendo que aqui Jesus assume clara e diretamente a sua posição como Deus Filho. E que desta maneira possa tirar da sua mente qualquer tipo de ansiedade ou preocupação em relação àqueles que anunciam um Cristo menor, porque nós não podemos aceitar isto. O Jesus que nós amamos e a quem nós servimos é um Deus de vitória.